Abra a palavra de Deus em João, no capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Em nome de Jesus, fale conosco agora através da Tua palavra, nessa rápida reflexão. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, que eu possa, em nome de Jesus, ser usado por Ti, com graça e misericórdia, que os corações possam receber a Tua palavra e que saiamos daqui diferente da forma que entramos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já falou através das encenações, das canções, testemunhos, mas continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor falava comigo, nós conversávamos sobre tudo que iria acontecer e falávamos sobre uma frase que eu queria que ficasse no seu coração, que você anotasse. A palavra de Deus, ela é vida, ela é viva e ela vivifica. A palavra de Deus, ela é vida, ela é viva e ela vivifica. A palavra de Deus, ela é vida, porque o texto que nós lemos diz que Jesus era a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, nada mais é do que Jesus explícito. Se nós pudéssemos estudar a fundo como é Jesus, as características, nós temos que nos debruçar na palavra do Senhor. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus, ele é a palavra, se Jesus, ele é a encarnação da palavra de Deus na terra, logo a palavra de Deus é vida. O texto diz aquele que é a palavra. O texto diz nele estava a vida. A palavra de Deus também, ela é viva. Ela não é uma história, uma lenda, uma ficção que um contou para o outro e o pessoal achou midiático. Falou, vamos continuar que nem Malhação, que está aí há 365 anos passando a mesma historinha. Não. A palavra de Deus é algo real. É algo que você consegue vivenciar na prática, que você mergulhando na palavra de Deus, você percebe o quanto ela é viva. Hoje nós temos aqueles óculos virtuais que você começa a colocar assim, você consegue entrar numa montanha-russa e ter sensações semelhantes com uma montanha-russa real. A palavra de Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus, ela traz à tona uma realidade espiritual que nós não conhecíamos, mas ela é real. E é muito louco porque nós lemos um livro em que o autor está conosco traduzindo, explicando, destrinchando tudo aquilo que nós podemos entender. Grandes pensadores da história quebraram, ou tentaram na verdade, quebrar o conceito de que a Bíblia é verdade. Mas enquanto eu pensava nisso, algo veio no meu coração. Todos esses pensadores morreram e a palavra do Senhor permanece para sempre. É uma verdade e é uma verdade de validade infinita. A palavra de Deus, ela também vivifica. Ela é vida porque ela é Jesus encarnado. Ela é viva porque ela caminha conosco. E ela vivifica. Jesus respondeu a Satanás dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela vivifica à medida que você se alimenta dela. Mas nós temos uma problemática dentro disso, porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou ali no jardim duas árvores especiais. No meio do jardim existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal não se podia comer, mas da árvore da vida podia se comer. E a grande questão das nossas vidas é o meio do jardim, ou melhor, o meio do caminho. Mesmo nós sabendo que devemos comer da árvore da vida, da palavra que nos traz vida, daquilo que vai nos vivificar, daquilo que vai andar ao nosso lado, sendo luz para os nossos pés, no lugar disso, muitas vezes nós preferimos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso gera pecado, isso gera um afastamento, e isso gerou a morte de cruz. Jesus veio para restabelecer a aliança do homem para com Deus. O que eu acho muito interessante é que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, e seria pouco,
para nós contarmos todas as histórias que estão relatadas na Bíblia através dessa encenação. No livro de João, no final do livro, diz, capítulo 21, versículo 24, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E João continua dizendo, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A Bíblia é parte daquilo que Deus fez, parte daquilo que Jesus realizou. E Deus tem muito mais história para nos contar. Mas o mais louco é que Deus quer continuar essa história na minha e na sua vida. O teatro, ele não se encerra aqui. A passagem não se encerra na palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 4, diz que tudo aquilo que está escrito, para o nosso ensinamento está escrito. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, é para que eu e você aprendamos que a palavra de Deus é vida, é viva e vivifica. E talvez o atributo que eu mais admiro do nosso Deus, é que Deus não muda. Eu fico imaginando, já pensou se acordar na segunda-feira, e falar, eu vou falar com Deus, mas hoje é segunda, né, meu? Segunda, o pessoal não gosta de segunda. Eu acho que Deus não vai estar legal hoje, porque hoje é segunda. Segunda é mó trampo, né? Domingo estava mais de boa. Você não tem esse problema com Deus. Deus, nele não há sombra de variação, né? Eu, quando acordava de vez em quando, minha mãe, vou aproveitar que minha mãe não está aqui, meu pai está, minha mãe não está aqui, eu vou aproveitar para falar dela. Faz de conta que meu pai não fazia a mesma coisa. Às vezes ele chegava no quarto e falava, vamos filho, está tarde. Eu levantava, era 9 horas da manhã, do domingo, do sábado. Eu falava, meu Deus. E tinha dia que eu acordava e minha mãe falava, pode tomar café, vamos passear. Tem dia que ela já começa, arruma a cama, vem para cá, pega a vassoura. Então às vezes eu acordava e pensava, hoje é o dia do pega a vassoura, hoje é o dia do toma um café. O que tem para hoje? Porque eu, você, nós somos vulneráveis. A gente muda de um dia para o outro. Deus não muda. Ele é o mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Deus continua fazendo as coisas. As promessas não perderam a validade. Olha que promessa linda que tem em Isaías. Não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. A palavra de Deus não perde a validade. O mesmo Deus que derrubou o gigante para Davi, Ele quer que você derrube gigantes na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer como Davi e falar, problema, você vem para mim com espada, com blá blá blá, com circunstâncias, com más notícias, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que livrou na cova, porque eu fico imaginando Daniel, você vai para a cova, e aí ele deve ter pensado, não, Deus vai me livrar antes disso. E ele ficou naquela expectativa, mas Deus livrou ele não da cova, mas na cova. E o mesmo Deus que fez isso com Daniel, Ele quer fazer na tua vida. Muitas vezes você pode estar na cova, mas na cova o Senhor vai mover, na cova o Senhor vai usar a tua fé, e a tua fé vai gerar fé em outros, porque o texto diz que quando todo mundo chegou ali e viu que Daniel estava vivo, o rei falou, agora o negócio é o seguinte, todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel. A tua fé vai gerar fé na vida de outras pessoas. O mesmo Deus que agiu na vida de Jonas, exigindo obediência, mas respondendo com misericórdia, mediante a desobediência dele, é o mesmo Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Ele exige de nós obediência. Mas à medida que nós erramos, a palavra de Deus diz, se alguém pecar, temos porém um advogado. Se você, mediante a obediência, desliza, tropeça e cai, nós temos um Deus de graça e misericórdia. O mesmo Deus que deu para os discípulos aquela pesca maravilhosa, quer manifestar maravilhas na tua vida também. Mas você precisa fazer como os discípulos, que renunciaram à sua própria vontade. Eles estavam pescando a noite toda, Jesus diz e fala, vai mais uma vez. Eles falam, olha, a gente está aqui a maior cota, Jesus, a maior tempão,
Jesus vira e fala: mas vai nas águas mais profundas e joga a tua rede. E ali eles jogam a rede. E é interessante que eu aprendo com essa passagem que nós devemos andar segundo a palavra. Porque o discípulo vira para Jesus e fala assim: olha, nós estamos a noite toda pescando, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar mais uma vez. Segundo a tua palavra, você renuncia à tua vontade e faz a vontade do Pai. E a consequência disso tudo, maravilhas vão acontecer na tua vida. A grande questão é que nós precisamos entender que eu e você, nós somos os profetas da vez. Você é o Davi da vez, que vai ter uma fé ousada para vencer o gigante. Você é o Daniel da vez, que vai ser perseguido, porque Jesus disse que todo aquele que me segue piamente padecerá por perseguições, mas será protegido. Você é o Jonas da vez, que por ser carne vai errar, vai pecar, vai tropeçar, mas o Espírito Santo de Deus vai te convidar ao arrependimento. E o quanto antes você deve sim se arrepender. Senão, como dizia a canção, senão vai dar nisso. Senão você vai parar na boca de um peixe. Senão você vai parar numa prisão. Você vai parar num lugar onde você vai ter que parar para ficar refletindo. Você é o Pedro da vez, que vai usufruir da pesca maravilhosa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3: vocês demonstram que são cartas de Cristo. Aqui nós vimos encenações de pessoas que estão relatadas na Bíblia. E aqui Paulo diz: olha, vocês são como cartas de Cristo. A tua encenação, o teu teatro da vida real está sendo escrito dia após dia. E eu queria que nós saiamos daqui amando mais a palavra de Deus, lendo mais a palavra de Deus, praticando mais a palavra de Deus, e entendendo, como foi cantado aqui na canção, que você pode ser o que você quiser. Use a sua fé. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei do que você precisa. Talvez você precise de fé, de ousadia, como Davi, de olhar para o problema e falar: olha, a questão não é o tamanho do problema, mas é o tamanho do meu Deus. Talvez Davi tivesse olhado para Golias e, movido por fé, disse: quanto maior, maior o tombo. Quanto maior, maior a testa para eu acertar a pedra. Talvez você tenha que nessa noite se posicionar que nem Daniel, e você tem errado com Deus, tem fraquejado nas convicções, ou nem as tem fraquejado no posicionamento de não se contaminar com as coisas desse mundo. Eu ouvi uma frase esses dias do pastor Luciano Subirá: se você não se preocupa em não se contaminar, existe uma grande tendência de você já estar contaminado. Se você achar: não tem problema, não tem problema, não tem problema, existe uma grande tendência de você já estar contaminado. E talvez isso é que você precisa. Para que você seja o profeta dessa geração, você precisa pegar firme na tua convicção, no teu posicionamento. Talvez você esteja como Jonas, e sempre existe um barco para Tarsis, sempre existe uma oportunidade para você sair dos caminhos do Senhor, mas você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus a chegar ao arrependimento. Quando Jonas estava ali naquele barco, as pessoas jogaram todos os materiais, todos os bens que tinham naquele navio para fora do navio. Ou seja, o fato dele não se arrepender rapidamente fez com que as pessoas ao redor dele tivessem prejuízo. Quando você não se arrepende rapidamente, você tem prejuízo, mas aqueles que estão ao teu redor também vivem um prejuízo. Ou de repente você precisa fazer como Pedro e jogar a tua experiência no lixo, a tua cultura no lixo, aquilo que você acha certo no lixo, e falar: Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito, eu joguei a rede várias vezes, mas nessa noite eu quero me entregar, e sobre a tua palavra eu vou me lançar. Eu vou lançar o meu coração, eu vou lançar minha decisão. Eu não sei, meu querido, aonde Deus tem falado com você, se é na ousadia de fé, numa convicção de posicionamento, num arrependimento ou numa renúncia. Mas Deus falou muito comigo enquanto eu meditava nessa palavra.
E se Deus falou com você, eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar. Você é o profeta da vez. Se fosse escrita uma Bíblia na nossa geração, segundo o livro de Reis, por exemplo, será que estaria lá escrito? E Luan tinha 17 anos e fazia o que agradava ao Senhor. Ou será que vai estar escrito: e Adam, com 25 anos, só que não, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor? Qual é a carta que tem sido escrita através da tua vida? Que seja uma carta de Cristo, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Tua palavra continua atuando e transformando. Tua palavra continua viva. Tua palavra continua sendo resposta. Tua palavra continua dando direção. Nós recebemos a tua palavra. Sabemos que ela fala do teu poder, da tua grandeza. E assim, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, porque nós não queremos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas nós queremos nos relacionar com teu Santo Espírito. E vimos aqui encenações e apresentações de pessoas que foram transformadas, pessoas que foram alcançadas, lares que foram restaurados. E nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Senhor, eu coloco a minha vida e a vida de cada um destes que estão em pé. Senhor, nós não queremos simplesmente ser crente, mas nós queremos vivenciar essa palavra e usufruir das tuas promessas. Nós queremos, ó Deus, escrever uma história que venha trazer solução e salvação em nome de Jesus. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida. Nós precisamos de ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida à tua disposição, porque o Senhor conhece as minhas falhas, as minhas fraquezas. O Senhor sabe que em mim não há tanta coisa boa, mas o grande segredo é que o Senhor mudou a minha história, e o que eu conto é fruto do teu poder na minha vida. Eu me coloco à tua disposição para que o Senhor use a minha história para salvar, para trazer vida. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.